Viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MM Podcast, o vosso podcast. E hoje trazemos um convidado bastante especial, jovem, empreendedor, bonito, que está num ramo de negócio diferenciado em Moçambique. Falo-vos de Marcelo Gonçalves. Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Além do mais, eu já tinha lhe feito esse convite há mais de 2 meses. Só que o Marcelo estava em Portugal, Grécia, Espanha. Eu não tinha disponibilidade, mas agradeço pelo seu tempo. Eu sei que teve que fazer uma ginástica para vir aqui ao nosso programa. Mas muito obrigado e bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite e vamos lá. Pessoal, antes de começarmos, vou pedir que, vocês já sabem, curtam, comentem, compartilhem. 36. Curtam, comentem, compartilhem. Subscrevam o nosso canal para que ajudem o canal a crescer e que as nossas mensagens impactem mais pessoas cada vez mais. Agradecer também aos nossos parceiros oficiais, Nivaldo Thierry, Sabor Ideal, Jazz Cakes. A Sabor Ideal e a Jazz Cakes estão a dever-nos hoje, por acaso não nos trouxeram nenhum brinde, nem para mim, nem para o nosso convidado, fica na dívida. Teremos que mandar isso para ele. Se calhar ficaram com receio de serem duramente criticados. Por saber que vamos ter o Marcelo. Mas vai ser uma experiência. Eu vou pedir para que elas façam e mandem para o Marcelo para dar aquele toque, aquela coisa. Marcelo, para quem não conhece o Marcelo, eu acredito que seja pouca gente que não conhece. Quem é o Marcelo? Como é que poderia descrever o Marcelo para o nosso público? Quem é Marcelo? Marcelo é um cidadão moçambicano, nascido na província da Zambésia, criado lá e hoje confeiteiro de profissão, residente em Maputo e cá estou. Muito bom. O Marcelo, que é formado em gestão ambiental, a idade importa aqui referenciar, 29 anos de idade, confeiteiro profissional, fundador da empresa Bolos do Marcelo, e com passagem na banca. Aqui muita informação para depois ser confeiteiro. Como é que chegou à confeitaria? Sendo formado em gestão ambiental e tendo experiência na banca, como é que chegou à confeitaria? É assim, eu sempre fiz bolos, sempre assim, na tenra idade, mas sim. Eu tinha na altura 12 anos quando eu comecei a fazer bolos. 12. Sim, a fazer bolos para fora. Então, nessa altura, eu estava a estudar, obviamente, tinha sonhos de me formar. Naquela altura nós dizíamos assim, os mais velhos diziam, tu tens que ser doutor, tens que estudar para ser doutor. Então eu tinha aquilo na cabeça que eu tenho que estudar para ser doutor. E também toda criança não tinha nada mais que fazer senão estudar, não é? Exato, na altura era isso que os meus pais... E pronto, fui estudando, cheguei ao ensino secundário, mas os bolos sempre foram-me acompanhando. Eu sempre fazia bolos, já fazia bolos para fora, com 12 anos já fazia bolos para fora, sim, já ganhava dinheiro. E quem lhe ensinou? Com quem aprendeu a fazer bolos com esta idade, 12 anos? Eu acho que nessa idade eu ainda... estava na rua, sim, brincando. A brincar. Como é que despertou este lado? Quem lhe ensinou? Conte-nos desde a base mesmo. É assim, como toda a casa, né? As nossas mães faziam bolos caseiros. Daquela maneira. Exato. E eu, de certa forma, tinha uma certa curiosidade. Eu gostava daquele processo. Gostava de estar ali, gostava de ver, acompanhar. E principalmente depois passar o dedo na bacia, depois de retirar da massa. Que toda criança gostava de fazer isso. E pronto, olha, depois a minha tia fazia. Já fazia assim mais elaborados, né? Mas ela não fazia aquilo como negócio. Fazia só para pessoas próximas e pronto.
A minha prima depois também chegou a fazer, filha da minha tia, aprendeu a escrever com a mãe e tudo, e já fazia para fora também. E eu, quando fosse à casa delas, também gostava de ver, ficava ali com elas. Eu acho que tudo partiu daí. Sim. E pronto, depois, quando é que isso começa? Quando foi lá um amigo da minha família, mas era um senhor, né? Amigo da minha mãe e de todos. E ele pediu para que a minha mãe fizesse um bolo. E minha mãe não estava a viajar. E nós temos, olha, a minha mãe não está a viajar. Ele diz assim para mim, para minha irmã, façam vocês. Nós nunca fizemos bolos. Nós nunca fizemos bolos. Não, façam. Ok, mas nós sempre só tivemos a ajudar e tudo. Até sabemos como se faz, mas nunca começamos e terminamos um bolo. Sim. E pronto, ele insistiu que nós fizéssemos e acabamos fazendo. E no processo, a minha irmã tinha o hábito de descansar depois do almoço. Ela foi descansar e eu vi uma hora ali que a hora já estava a chegar. Eu tive que ser eu mesmo a terminar o bolo. E fui eu que fiz a cobertura, fui eu que fiz os acabamentos todos. E eu olhei para aquilo e disse, uau, afinal eu sei fazer um bolo, sei cobrir um bolo. Fiquei todo assim encantado, feliz, e a partir dali despertou essa curiosidade. Ali eu já queria sempre aprender mais, melhorar e procurar as coisas, ver como se faz este e aquele, e o bicho mesmo começou dali. Com 12 anos? Com 12 anos. Nesta altura ainda morava na Zambésia ou já estava em Maputo? Sim, ainda morava na Zambésia, não morava em Mucuba. Eu nasci em Quelimane e cresci em Mucuba, e nessa altura eu estava em Mucuba. E como é que é Mucuba? Tenho visto nos vídeos, eu nunca fui a Mucuba, tenho visto nos vídeos que as pessoas andam de bicicletas, aquelas coisas todas. Não tem carros lá? Tem. Como não tem. Mas pronto, isso é verdade, há muita motorizada e bicicletas. Motociclos. Sim, bom. Estive em Nampula, na cidade de Nampula, na Cala, Porto, na Cala Velha, e as motorizadas têm sido preferidas. Sim. Nós até temos táxis de moto, bicicleta. E são bem flexíveis. Aquilo é uma já coisa. Usei muito. É uma coisa rápida. No primeiro dia eu já perguntei: tu não vais me deixar cair? Ele, este é o meu trabalho há sei lá quantos anos. Mas dá aquele frio na barriga para quem não está habituado. Sim. Tu levas alguém daqui de Maputo uma semana a passar numa dessas províncias em que os táxis, a maior parte, são motociclos. No primeiro dia a pessoa chega a casa terrorizada, mas depois habitua. Cá se calhar em Maputo não é muito usado. Primeiro, as nossas vias também não são muito boas. Também há muitos veículos na cidade de Maputo. Sim, automóveis. Automóveis são muitos. Eu não sei porque esse fenómeno, mas eu acredito que também, eu não sei se tem a ver com isso. Se calhar é as pessoas lá naquelas zonas não terem muitos recursos para poder adquirir veículos, automóveis, viaturas, então... Acaba só optando por aquilo que existe. Exato. Muito bom. E a sua família sempre lhe apoiou nesta profissão, ou neste, como é que eu posso dizer, neste talento, porque eu considero um talento. Com uns 12 anos já fazia bolos para vender, quando que nessa idade a maior parte das crianças estão preocupadas em brincar. É muito, não, nem é muito cedo para descobrir talentos. Foi uma boa idade. Eu acho que sim, eu acho que sim. E essas coisas é muito relativo, uns mais cedo, outros mais tarde, mas comigo foi, acredito, muito cedo, né? Com 12 anos, como disse, a maior parte das crianças ainda estão a brincar. Exato. E eu já comecei a ter responsabilidade com o dinheiro, com as finanças, mesmo nessa altura. Comecei já a fazer economias. E as coisas comigo sempre aconteceram assim muito prematuras. Eu às vezes digo para os meus amigos e pessoas muito próximas, eu digo assim, eu tenho a idade que tenho, mas eu sinto cá por dentro que eu tenho 60, mais de 60 anos. Porque eu já vivi muita coisa e foi muito intenso. Tudo comigo foi muito intenso, muito cedo, muito intenso, então. Muito bom. O Marcelo disse que fazia os bolos com a sua irmã. Quantos irmãos tem o Marcelo? É sim, eu tenho 3 irmãos, desculpa, comigo 4, da minha mãe,
E do meu pai tenho mais irmãos. Bom. E os seus pais são separados, certo? Estão separados. Morava com quem na altura? Na Zambésia, em Cuba. Assim, eu morei com os meus pais até os 11 anos. Meus pais separaram-se quando eu tinha 11 anos. E quando eu comecei a fazer bolos, estava com a minha mãe. Muito bom. Então aprendeu com a sua mãe e foi desenvolvendo essa habilidade. Exato. E quais foram os maiores ensinamentos que teve da sua mãe? Todos. Assim, E que carrega até hoje? Todos não diria, porque nós também aprendemos com a sociedade, com quem nós convivemos e nos rodeiam. Mas a maior parte deles, sim. Aprendi com a minha mãe. Quais foram os valores, os principais, que Marcelo, quando está a refletir e diz: isto aprendi com minha mãe, naqueles que considera valores que carrega até hoje? Epá, eu vou-te ser sincero que, assim, todos eles, né, os principais que eu tenho, aprendi com a minha mãe, com o meu pai também, né, na altura, antes de se separarem. Mas o que mais me marca da minha mãe é a questão de seguir a Deus, a religião. A religião. Isso marca muito. E marca a minha mãe, marca a minha avó, porque isso começou, a religião que nós professamos, nós começamos a seguir por conta da minha avó. A sua avó. E qual é que é a religião que vocês professam? Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bom. Escuso-me perguntar se acredita em Deus. É óbvio. Mas costuma-se dizer que o óbvio deve ser perguntado. Sim. Marcelo acredita em Deus? Claramente que sim. Qual é que foi a experiência pessoal impactante na sua vida em que disse foi Deus? Todos os dias. Muito bom. Todos os dias. Muito bom. Como é que é a sua rotina de conexão, oração com Deus, com a palavra? Vocês leem muito a Bíblia? Como é que é? É assim, quando se fala de religião, porque eu digo é coisa de família, desde que eu me dou por pessoa, por gente, nós estávamos na igreja, não é? Sim. Que desde pequenos, minha mãe sempre levou-nos à igreja, sempre íamos à igreja, nós crescemos na igreja. E tenho assim muitas memórias de quando eu era pequeno, adolescente, que a minha mãe sempre levava-nos todos os sábados. Nós rezamos os sábados. E todos os sábados de manhã nós estávamos lá. E até na altura em que eu não tinha noção de quando é que é segunda, terça-feira, o dia de semana. Já estava na igreja. Quando era sábado eu já sabia que hoje é sábado. Porquê? Porque a preparação era diferente. E depois eu vi a minha mãe fazer um lanche diferente. Então dizia, olha, porque nós entrávamos para a igreja às 8, 9 horas e só saíamos às 12. Então minha mãe tinha sempre que levar um lanche. E eu já vi, que vamos para a igreja. A roupa que nos punham era diferente, era aquela roupa especial. Eu disse, não, hoje é sábado, vamos à igreja. Então sempre houve essa conexão. E desde lá nunca mais me afastei. Infelizmente tenho primos, irmãos ou alguns familiares que a algum momento se afastaram. Mas eu continuei, mas acredito que se calhar afastaram-se, não porque já não acreditam, né? Mas só eles sabem, né? E pronto, mas nós tentamos sempre, nós que ainda estamos ali, tentamos sempre puxar por eles. E eu fico sempre a dizer assim, principalmente para as pessoas que têm filhos, porque assim eu tenho memórias muito boas quando eu era pequeno na igreja, muito boas, e crescer naquele ambiente com aqueles ensinamentos. Não só é a tua ligação com Deus, mas também tu como ser humano, porque assim, quando vamos fazer coisas más, alguma coisa que nos remete à maldade, e se tu tens temor a Deus, tu vais pensar logo, isso aqui é pecado, Deus não vai gostar, Deus não quer. Estou a dar exemplos mais práticos, simples e claros. Percebo, sim. Então, e eu sempre digo, eles levam os vossos filhos à igreja, levem, porque eles vão ter essa memória, vão crescer nesse ambiente, e nada melhor que isso, não é? Eu tenho uma amiga, por acaso,
que ela posta sempre com a filha, leva a batizada e não sei o quê, e está sempre com ela na igreja. Eu estou sempre a elogiar ela, digo, olha, fazes muito bem, continua a levar a tua filha para a igreja. Esse é o melhor caminho que tu tens, é a melhor coisa que tu tens a oferecer à tua filha. Então, para todos que estão a ouvir e têm filhos, e se não façam por vocês, façam pelos vossos filhos. Muito bom. A importância de crescer num lar religioso para a sociedade faz muita diferença, faz toda a diferença. Como o Marcelo estava a dizer, tem grandes recordações, e quando está diante de uma situação, o Espírito Santo já lhe diz, é pecado. Exatamente. Já lhe diz, pode fazer. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence da justiça. O Espírito Santo é o nosso protetor em todos os momentos. É o nosso aconselhador. Existe essa palavra, aconselhador? Não sei. Acho que sim. E eu acho que foi um dos maiores presentes que Jesus nos deixou, o Espírito Santo, porque Ele disse, vou, mas volto. Mas deixarei convosco o meu Consolador, é o Espírito Santo. Eu agradeço muito a minha mãe, a minha avó por me terem levado para esse caminho, por me terem apresentado isso, e é das coisas que mais tem valor para mim, das coisas que me fazem sentir mais ser humano, que me fazem sentir gente, está a perceber? Sim. Porque hoje em dia nós já, na nossa sociedade, nós vemos muita futilidade, muita gente a perder-se em coisas que nada a ver, e eu acredito que, porque às vezes há pessoas que me dizem assim, mas eu acredito em Deus, mas eu não vou à igreja, eu não vou à igreja. É importante ir à igreja, é importante fazer parte daquela comunidade, é importante estar ali com as outras pessoas que têm as mesmas crenças que tu, a louvar, a honrar, e a Deus. Onde é que vocês vão se juntar para mostrar a Deus que vocês acreditam nele, reconhecem que ele existe? Aquilo é um momento de adoração, e o que eu reparo hoje em dia é um momento de reconhecimento, que nós olhamos e dizemos, olha, vamos ali para honrar e glorificar a Deus por tudo que Ele é, aquilo que Ele é por nós e tudo o resto, está a perceber? Exato. Então, mas há pessoas que eu já reparei que fazem da religião, entre aspas, nada contra, das igrejas, como se fossem sítios onde fossem buscar, que fossem com interesse de melhorar a vida deles, se não têm emprego, exatamente, se querem um casamento, se estão doentes, vão lá e vão buscar isso, fazem da igreja como se fosse um sítio de curandeiros, vão lá buscar a solução para aquilo e pronto. Ok, que nós temos que recorrer a Deus quando estamos nesse tipo de situações, mas não fazer daquilo, por isso é que ficam frustradas, muitas delas, e nota-se muito, nada contra também, e ficam a trocar de igrejas e igrejas, porque só vão lá à procura disso, está a perceber? Então, nós não podemos, temos que mudar esse tipo de visão com relação a Deus. Sabes, Marcelo, a criação deste podcast surgiu mesmo com o intuito de mudar a mentalidade dos jovens num quesito espiritual, porque eu também tenho verificado, e Deus falou comigo através do Espírito Santo, através de pessoas, que as pessoas estão a precisar mais de conexão com Deus, de espiritualidade num verdadeiro sentido. Exatamente. Porque, como o Marcelo estava a dizer, não é contra as igrejas, mas as pessoas vão às igrejas à busca de algo. Exato. Como se Deus fosse um mercador, alguém que troca. Exatamente. Nós vamos ter com Deus à procura de alguma coisa. Exato. Ou porque queremos reconhecimento no trabalho, ou queremos trabalho, ou porque queremos um casamento, ou porque queremos dinheiro. E, como disse Marcelo, as pessoas estão frustradas. Por quê? Porque Deus conhece e sonda os nossos corações. Claramente. Ele já sabe que quando este filho aproxima-se, qual é o objetivo? Nós enganamos os homens, não é Deus. Exatamente. Isso nos difere de paternidade mesmo. Os nossos pais já sabem quando nós temos intenção de pedi-los. E eu acredito que seja diferente para um pai quando vê o filho aproximar com o objetivo de pedir ou com o objetivo de agradecer. Ele já sente. Imagina Deus. É por isso que as pessoas estão frustradas. Então, o nosso podcast foi criado com o objetivo de tentar mudar o mindset dos jovens nessa área, porque
é uma área que ainda somos muito ignorantes. Quando digo somos, a nossa sociedade no geral. Sim. Porque as pessoas vão à igreja, mas não conhecem a palavra. As pessoas não estudam, não meditam na palavra. E não há melhor maneira de conhecer a Deus sem ler a palavra, sem meditar. As pessoas estão mais conectadas a outras pessoas, pastores. Exato. Outro dia estava alguém a dizer, eu já não vou. E a pessoa ia a muita igreja, eu via, uma pessoa amiga. Sim. Mas eu já não vou porque o meu pastor faz isto, meus pastores fazem isso. Eu disse, tu não vais à igreja à procura de... Exatamente. Pastores são seres humanos, também Como são pecadores nós, como nós. Exato. Então tua conexão é com Deus, está a perceber? Mesmo, eu disse a ela isso mesmo na minha igreja. Há coisas que certos pastores falam que eu só fico a olhar e eu digo, é com ele é que sabe. E não sou eu não sou ninguém assim para julgar. Exato, eu olho e digo, olha, não concordo com aquilo, mas ok, tudo bem. Se tiver oportunidade de dizer, mas eu não vou deixar de abandonar a igreja, porque uma dúzia de pessoas que está ali dentro da igreja está a defender coisas que eu sei que são erradas. Sim. Então, se for assim, vamos andar de igreja, porque em todas as igrejas temos essas situações. É por isso que eu costumo falar muito da diferença entre religião e espiritualidade. Exato. E que muita gente às vezes ignora. A religião foi criada pelos homens, a espiritualidade por Deus. Exato. E em qual delas nós temos que ter crença? Naquela que foi criada por Deus. Exato. Não desmerecendo a igreja. A igreja tem um papel fundamental na sociedade e na construção de um ser. Porque é lá onde nós aprendemos as diretrizes sociais. É lá. Eu costumava dizer, sem julgamentos a nenhuma igreja, que a igreja às vezes funciona, ou melhor, algumas igrejas funcionam como um local de encontro social. E as pessoas vão para se encontrar. Tudo bem. Mas se vão para se encontrar com um certo propósito de adorar a Deus, isso já é bom. Exato. Porque até a palavra diz, onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, não em nome de causas sociais, não em nome de negócios, reunidas no nome de Deus, no nome de Jesus, lá eu estarei presente. Então é isso que nós temos que incutir na cabeça dos nossos jovens. Por isso é que no tempo da pandemia, as pessoas faziam os cultos nas suas casas. Mesmo agora, em tempos normais, Sim. As famílias têm que fazer os seus cultos dentro das suas casas. Não é só esperarmos o sábado ou o domingo para poder estar a falar de Deus e meditar e pregar, não é? Quero fazer uma questão meio que provocadora. Se o Marcelo tivesse a oportunidade de estar na Bíblia, que personagem seria? Essa pergunta eu costumo fazer a todos os convidados. Só o mesmo jeito de brincadeira. Eu seria o Jó. Muito bom. Porque é Jó. É sim, porque Jó, a paciência que o Jó teve, Jó foi provado, não é? Jó ficou no zero, Jó ficou numa situação horrível, não é? Mas mesmo assim, Jó nunca deixou de acreditar em Deus. Ele acreditava que o seu Deus um dia ia melhorar a sua situação, e por mais que ele não estivesse onde ele gostaria que lá estivesse, ele não deixou de acreditar em Deus. Nós não podemos só louvar ou estarmos de bem com Deus quando estamos na abundância. Mesmo nos momentos maus, por mais que nós não tenhamos aquilo que nós desejamos, não vamos zangar. Há pessoas que zangam com Deus. Sim. Mesmo eu já zanguei, não vou. Eu não sou perfeito, eu também não estou a falar daqui da religião, parece que eu sou o maior religioso. Eu não sou mesmo, não sou mesmo, que fique bem claro. Mas eu tento todos os dias ser melhor daquilo que eu posso, estás a perceber? Daquilo que eu sou, aliás. Então sempre busco melhorar. Então é mais ou menos isso. Eu seria Jó. Muito bom. Porque ele provou, aliás, muitos outros provaram, mas a história de Jó impressionou-me ainda mais. A história de Jó é uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Exato. Eu acho que já li 2 vezes a história de Jó. E no meio, tem muitos capítulos por acaso, e no meio daquilo tudo, em momento algum, Jó chegou a amaldiçoar a Deus, como o Marcelo estava a dizer. Ele foi tirado tudo, mas
tudo. Outro dia eu conversava com minha irmã, Jéssica. Eu disse a ela, sabe? Eu, se fosse Jó, e se Deus tivesse me testado da maneira que testou Jó, eu acho que eu desfaleceria. E ela disse, não. Isso ia depender daquilo que Deus é para ti. Exato. Jó também era humano, como nós. Exato. Mas como ele acreditava em Deus e sabia que Deus, se Deus lhe deu, Deus tirou, ele lhe daria aquilo que só Deus pode dar. Porque Jó foi tirado até... Só faltava tirar a vida. Exatamente. Mas foi esse o pacto que Família, Deus fez. tudo. Podem tocar no Jó, mas não lhe tirem a vida. Aquilo para provar que nós seres humanos temos essa capacidade de perdermos tudo. Temos, sim. Mas tudo mesmo. Temos E continuar a acreditar que existe alguém que olha e vela por nós. Temos, que é sim, Deus. senhora. Não, a Bíblia é impactante. Temos, sim, senhora. Eu gosto e fico muito emocionado quando falo da Bíblia, quando falo das experiências, porque houve muitos homens que felizmente foram relatados na Bíblia, mas acredito que também houve os que não foram relatados, que tiveram experiências magníficas com Deus e que são exemplo para nós. Mas até hoje, Sim. há pessoas que vivem essas Exatamente. coisas. Nós não podemos só pensar ou olhar-se para Na as história. histórias passadas. Sim, sim. Até hoje tem pessoas que vivem isso. É por isso que eu sempre pergunto, qual é que foi a sua maior experiência com Deus, os meus convidados? E não vou deixar de perguntar ao Marcelo, apesar de ter dito... Eu já respondi. Apesar de ter dito que foram várias, mas já sempre daquelas que tu dizes, uau, se não fosse Deus. Eu também tenho várias, mas tem uma, aquela que eu digo, sim, Senhor, bendito seja o nome de Deus. É assim, para ser sincero, eu não tenho uma assim, eu já tive várias, não é? E Exemplo de uma só. Porque às vezes, sabes por que eu peço aos meus convidados isso, Marcelo? Há muita gente que nos assiste e nos acompanha, que às vezes está a passar por uma experiência que nós já passamos, que confiamos e entregamos os nossos caminhos a Deus e Ele tudo fez. Então, às vezes às vezes nós somos os mensageiros de Deus para uma determinada pessoa. Às vezes podemos descobrir que esse podcast foi criado só para salvar uma pessoa. Não sei se será o Marcelo, se foi o Nivaldo, se foi o Dário, mas por detrás de toda e qualquer ação há sempre um propósito. Então, qual é que foi a experiência, Marcelo? mas eu vou... É assim, eu de verdade... Fala de uma só. Mas sabe, é todos os dias, é sempre Muito bom. que isso acontece. A sério, eu digo às pessoas, eu assim, todos os dias quando eu acordo, não é? Eu abro os olhos, vejo que ainda estou a ver, ainda estou a ouvir, ainda estou a andar, está a perceber? Para mim isso é um milagre, eu vivo um milagre todos os dias, estás a perceber? Às vezes eu estou com as minhas, assim, tenho algumas situações não muito boas na minha vida, e eu fico a pensar, falo com Deus, mas às vezes nem preciso fazer uma oração, mas eu tenho alguma conexão que eu fico a pensar, eu só posso dizer, e oração é o quê? É uma conversa com Deus, não é? Algum momento só em pensamento eu fico, Deus, e agora estou nessa situação aqui, não é muito boa, mas sabes que é só aquilo, 2 por 3, a minha situação está a ser resolvida. Acredita? Eu vou receber um telefonema, eu vou receber uma mensagem a resolver a minha situação. Então, quando eu digo todos os dias, é todos os dias mesmo. Não. Já tive várias, já estive doente, mas sabes, eu não olho para essas coisas assim com um vitimismo ou com alguma coisa, estás a perceber? Porque eu acredito que são coisas que acontecem a todos, né? Faz parte da vida, né? Termos esse tipo de situações, estamos mal e depois... Temos as nossas frustrações. Exato, ter as nossas frustrações e tudo o resto. Mas graças a Deus saio delas. Mesmo graças a Deus saio mesmo delas. Não, muito bom mesmo. E não há outra pessoa, e não há outra situação, não é porque às vezes olham para mim, porque tu és forte, ou porque tu és isto, ou porque tu és aquilo. Quem me dá essa força, quem me faz continuar, olhar para frente, ser otimista, a trabalhar, ter forças para trabalhar, vem tudo de Deus, está a perceber? Então, por isso é que
eu vivo vivo milagres todos os dias. Muito bom. Todos os dias. Quando o Marcelo falava, lembrei-me de uma frase que o Taylor, um dos convidados que esteve cá, deixou. Quando eu perguntei-lhe se ele acreditava em Deus, ele parou, refletiu, olhou para os lados, disse: não sei. Eu, Taylor, como assim não sabes se acreditas em Deus? Ele disse: é que há tanta coisa que existe no mundo que isso não foi Deus que fez. Quem foi? Não tem como não acreditar em Deus. Aquilo ficou no meu coração porque todos os dias são experiências. Aquilo que o Marcelo estava a dizer, uma vez fechei os olhos, voltei a abrir, estava assim tipo num quarto deitado, escuro, fechei os olhos, voltei a abrir. É a mesma coisa. Deus é tão bom. Deus criou a luz. Deus criou tanta coisa que nós às vezes são coisas tão ínfimas que nós não percebemos. Mas foi Deus que fez. E toda a criação de Deus é perfeita. Toda mesmo. Eu às vezes quando analiso o nosso próprio corpo, aquilo que o nosso próprio corpo faz, quem poderia fazer uma coisa tão perfeita? A funcionalidade, tudo o resto. E nós saímos todos os dias para trabalhar, para fazer as nossas atividades e voltamos para casa bem. Nós corremos muitos riscos, passamos por mais que tu andes do teu carro de maneira correta, prudente, mas há de vir uma outra pessoa que pode, tu na tua razão, criar-te um embaraço. Exato. Então nós corremos vários riscos mesmo, todos os mas dias, voltamos e nós temos que agradecer, sabe? Deus já faz tanta coisa má no nosso caminho, tanta coisa, mas tanta coisa. Então eu acho que se Deus dissesse: vou ficar 1 hora sem olhar para o planeta Terra, eu acho que haveria tanto desastre. 1 hora? Muito. Haveria tanto desastre, Marcelo. 1 hora é muito. Porque eu acho que a oração que todo ser humano deveria fazer todos os dias, sem querer desmerecer as outras orações, mas eu acho que é a gratidão. Exatamente. Porque só de estarmos vivos, temos que agradecer. Exatamente. Eu não estou a dizer que nós ou eu seja uma pessoa perfeita, que agradece a Deus. Eu também tenho as minhas frustrações. Claramente, às vezes tenho todos nós. Os meus questionamentos a Deus, porquê? Mas sempre no meu coração depois vem aquele alerta: para de reclamar. Exato. Agradece ao que tens. Se tu estás vivo, é graças a Deus. Se tu tens onde dormir, é graças a Deus. Se tens um carro, se tens trabalho, é graças a Deus. Então, em todas as situações, a própria Bíblia diz: deem graças em todas as situações. Exatamente. E isso muda vidas. Muda. Isso muda perspectivas, muda sonhos. Até fico sem palavras. Deus é Deus mesmo. Mas é isso. E estavas a dizer no princípio, quando falas de Deus, ficas emocionado. Não sei se tu reparaste, quando tu começaste a perguntar, minha voz começou a mudar. Sim. Minha voz começou tua a mudar. Voz, teus olhos. Meu semblante todo começou a mudar. Então isso também mexe muito comigo. Uns arrepios. Exato. Isso mexe muito mesmo comigo. Deus. Mexe muito comigo. É mesmo Deus. Muito bom. Fugindo um pouco daquilo que é a espiritualidade, Marcelo, eu gostava que o Marcelo nos contasse como é que surgiu a empresa Bolos do Marcelo, profissionalmente falando. É assim, a empresa Bolos do Marcelo surgiu de onde eu comecei, né, a contar. E depois as pessoas foram se apercebendo que eu fazia bolos, começaram a gostar do meu trabalho, porque assim, um bolo é uma publicidade, todo bolo é uma publicidade, porque aquilo vai para festas, vai para comemorações onde tem muita gente, e se for uma coisa bem feita, as pessoas gostarem, sempre vão pedir indicações, referências. Exato. Então as pessoas foram se apercebendo, foram gostando do meu trabalho. Que é muito bom. Foram gostando do meu trabalho e pronto, comecei a ver que aquilo já estava a se tornar uma coisa séria. Porque já estava com quantos anos? Ou que idade Marcelo tinha? Quando eu comecei a levar aquilo como negócio, eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Muito bom.
Mas dos 12 até os 13 não deixei de fazer, fazia, mas quando comecei a ter um certo volume assim acrescido de trabalho, foi mais ou menos nessa altura, 15, 16 anos. Poxa. E pronto, continuei, eu estava a estudar obviamente, mas quando eu termino o ensino médio, tive que passar agora para o ensino superior. Sim. E a minha mãe perguntou-me onde é que eu queria fazer. Eu disse, olha, quero fazer em Maputo. Minha mãe, não, mas Maputo não, é muito longe, né? Não, por que não fazes aqui em Climane? Eu disse, não, eu quero ir para Maputo. A minha mãe assim com muito medo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de arriscar. Eu não tenho medo das coisas, eu vou. Se eu não tentar, como eu vou saber se a coisa vai dar certo? Então, eu vou. E a minha mãe é um pouco mais receosa nesse aspecto. E ela ficou com medo que eu viesse para... Os pais são bastante protetores. Sim, protetores. E ela dizia, se está a acontecer alguma coisa, estás aqui em Climane, é perto, eu vou logo. Eu disse, não. Quero ir para o Maputo. E pronto, vim, estudei. E depois aquilo é assim, eu já fazia muitos bolos nessa altura. Em Climane? Exato, eu tinha 17 anos quando eu saí de lá. E eu disse assim, essa história, eu lembro que eu estava a conversar com uma pessoa amiga, eu disse, olha, essa história de bolo já acabou aqui, é Maputo. Tem muitas pessoas que fazem melhor que eu, e depois as pessoas, ninguém vai fazer mais bolos comigo. E pronto, vim. Mas cheguei aqui, já tenho familiares e amigos. Okay. E iam pedindo, Marcelo, vai lá fazer. Eu fazia um bolo aqui, outro bolo, mas quem fez é ele que faz, não sei o que. Depois as pessoas ficavam todas encantadas, porque havia um miúdo, assim, todo pequenininho, e depois rapaz. Então ficavam todas, foste tu que fizeste, ficavam todas encantadas. E pronto, as pessoas foram me conhecendo e a coisa começou a acontecer assim. E do mesmo jeito que foi lá, e do mesmo jeito que aconteceu aqui. As pessoas foram se apercebendo. Quando eu dei por mim, olha, eu já estava a ter muito trabalho. Muito e bom. Nunca foi uma coisa que eu achei. E assim, eu não achei, nunca quis fazer disso um meio de sustento ou levar isso como profissão. Sim. Eu estava a estudar, como eu te disse, eu queria me formar e trabalhar na área, não é? Engenharia, gestão ambiental. Gestão ambiental. Mas pronto, quando eu estava a terminar, terminei. Depois tive uma oportunidade de trabalhar para a banca. Ok. Fui. E nessa altura eu já tinha terminado de estudar. Okay. E pronto. Quanto tempo trabalhou na banca? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, olha, menos de um ano. Menos de um ano? Foi. Mas foi uma experiência. Foi muito bom para mim mesmo, sabe, porque eu tinha isso na cabeça, como eu estava a dizer, que eu tinha que estudar e trabalhar numa empresa e... Esse pensamento foi um pensamento que todos nós fomos incutidos exatamente pelos nossos pais, pela sociedade em geral. Mesmo até porque quando eu decidi sair do banco... Minha mãe ficou chocada. Não só a minha mãe, as pessoas todas à minha volta, mas como é que tu estás a deixar um trabalho seguro no banco e não sei o quê, e depois estás não sei aonde, né? Eu disse, olha, eu para tomar essa decisão pensei muito, repensei, analisei, vi as coisas todas, então não foi uma... Mas também para mim não estou a dizer que foi a coisa mais simples e fácil do mundo, não. Mesmo quando eu decidi sair... Também fiquei muito mexido, abalado e um bocadinho... Mas eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo. E começava a dizer, mas tu estás a deixar para fazer bolos. As pessoas olhavam muito, tu faz bolos, tu vais parar aonde com bolos? Deixou o emprego num banco para fazer bolos. Deixar de pôr aqueles casacos exatamente, e tudo todo apresentado, para ir para aventais e tocas. Mas o que lhe motivou então, a sair do banco para fazer bolos? Para continuar a fazer bolos? Mesmo, honestamente, primeiro foi a questão de... É assim, porque no fim de tudo nós queremos resultados. Exato. E eu na altura tinha, olha, já nem me lembro muito bem, mas acredito que eu tinha 24 anos nessa altura
E eu já queria ter uma casa, eu comecei a pensar, eu estou a trabalhar, eu tenho que ter resultados. Sim. Naquela altura eu não tinha um carro, eu disse, como é que eu vou fazer com este salário que eu recebo? Ok, que vai melhorar, vai, mas até lá, quanto tempo vai se passar? Exato. E eu olhei para aquilo que eu já fazia nos bolos, eu não estava o tempo inteiro a fazer bolos, estava mais tempo a trabalhar para o banco que a fazer bolos. E com aquele pouco tempo que eu me dedicava aos bolos, eu fazia mais daquilo que eu estava a ganhar para o banco. Eu disse, então isto é uma brincadeira, não estou aqui a fazer nada. Eu não estou aqui a fazer nada, deixa-me seguir, dar gás, eu ainda sou jovem, não é? Eu tenho que trabalhar, ainda tenho forças, deixa-me organizar as minhas coisas. Um dia, quem sabe, olha, o meu diploma está aí. Exato. Saí do banco muito bem, os meus chefes, é uma pena, mas pronto, é isso que tu decides, não sei o quê. Depois tem aquela conversa toda, quando se quiseres voltar, tens as portas abertas e não sei o quê. Tudo bem. E tirando isso, assim, eu já gostava, né? E é uma coisa que eu já gostava de fazer, né? Para mim, estar a fazer bolos, estar a trabalhar, ok, eu trabalho, mas é uma coisa também que me dá prazer, tá a perceber? Exato. Eu, honestamente falando, eu não gostava muito daquele trabalho, de estar ali no banco. Eu não estou a falar que não gostava porque era chato, ou os chefes eram chatos, ou os colegas, ou alguma coisa. Não. Isso é assim, e uma vez alguém me disse, eu estava a explicar isso, disse, olha Marcelo, quando os artistas são assim, estás a perceber? É verdade. Os artistas querem se sentir livres, Verdade. não querem se sentir aprisionados. Muito bom. E aquele trabalho para mim é aquilo, cumprir aquele horário das 8 às 17. E olha que eu estava num lugar privilegiado e não tinha que ficar... Eu tinha horário certo, não tinha que ficar além daquilo. Além do... Então, mas mesmo assim estar ali todo dia das 8 às 17, aquilo para mim era uma prisão. Eu dizia, não, eu não gosto disso, eu não quero. Em que área estava o Marcelo nessa altura? Eu estava a trabalhar nos serviços centrais, eu estava no service. Service, muito bom. Sim. E prontos. Fui pensando, fui vendo, eu disse, eu vou sair, eu vou fazer aquilo que mais está a dar e que é menos chato para mim, e pronto. E foi quando eu fui apostar no meu negócio. Muito bom. E já te dizia, mas já estás a deixar o emprego certo por um negócio que tu nem sabes Não sabe se vai dar certo. Eu já queria perguntar isso. Exato. Queria perguntar, Marcelo não teve medo de arriscar? Claro, sair do emprego fixo, em que tinha uma certa comodidade e segurança. Um salário Sim, garantido, um salário garantido. Não é? É tudo isso que mata as pessoas. Para ir viver da sua própria arte, daquilo que faz com as próprias mãos. Não tinha esse medo? Assim, fiquei um pouco assim, em dúvida se era aquilo que eu queria, mas depois não, quando tomei decisão, eu disse, olha, eu vou fazer. E a vida é um risco. E quem me garante a mim que se eu ficasse para o banco um dia também não poderia sair. Até porque tive colegas depois que depois acabaram sendo despedidos do banco, não é? Mas é porque depois houve aquelas crises, houve Covid e tudo o resto. Então nada é garantido. Nada na vida é garantido. Gostei da frase, nada na vida é garantido. Mas absolutamente nada. E quando o Marcelo abraça o negócio a tempo inteiro, acho que foi na altura que a pandemia explodiu, né? Não. Ou foi antes? Foi antes. Foi antes. Foi antes. E quando chega a pandemia, o seu negócio como é que foi? É assim, o meu negócio, como todas as outras áreas, foi afetado. Sim. E principalmente o meu negócio, porque naquela altura já houve corte de festas, já não haviam festas, essas comemorações. Sim. E eu trabalho para os bolos, perdão. Exato. E baixou muito. Naquela altura baixou muito. Nessa altura não chegou a ficar mexido, tipo, poxa, ou bateu um certo arrependimento. Mas eu se eu estivesse num bar. Pelo incrível que pareça, não mesmo. E sabe, naquela altura eu vi as pessoas muito aflitas, as pessoas desesperadas. Acredita que eu não fiquei desesperado. Não sei porquê, não me pergunto porquê. E quais é eu que não acha, fiquei desesperado. E quais é que acha que são os pilares para manter um negócio forte e lucrativo? Principalmente um negócio em que existe muita concorrência.
Muita concorrência mesmo, principalmente aqui em Maputo. Existe sim, senhora. É assim, primeiro, né? Nós temos é que pautar por servir sempre bem e melhor. Muito bom. Ok? Procurar sempre melhorar, estar sempre bem. Se já estás bem, continuar, né, a manter aquele nível e qualidade, não é? E procurar sempre melhorar. Sempre, porque sempre há possibilidades, sempre há espaço para nós melhorarmos, não é? As pessoas ficam, às vezes dizem, mas é que tu és um dos melhores, ou tu és o melhor, que tu és... Mas a mim isso não me traz nenhuma vaidade que me possa deixar numa situação confortável. Eu já estou bem, eu vou relaxar aqui. Exato. Eu estou a liderar, ou não sei o quê. Essas coisas todas que em algum momento ser humano acaba... Não, eu procuro sempre continuar a fazer o meu trabalho. Eu não me preocupo muito, não é, com essa questão de ser melhor, eu foco mais no trabalho. E o meu trabalho é que vai dar esses resultados todos. É que eu não fico a trabalhar para ter esse reconhecimento. Não trabalho para que as pessoas olhem para mim como não. Eu trabalho para prestar melhor serviço aos meus clientes, né? Fazer aquilo que eu gosto. E também, além de agradar ao cliente, estou a agradar a mim mesmo, porque eu vejo que estou a ultrapassar, estou a melhorar, estou a atingir novas metas, está a perceber? Isso também cria uma satisfação em mim, está a perceber? Porque eu faço uma coisa que eu gosto. Então imagina, se ontem eu não sabia fazer este microfone assim nessa posição e aparece-me esse desafio e eu faço, eu também fico satisfeito em saber que, olha, eu consegui reproduzir, fazer uma réplica daquele microfone em bolo, está a perceber? Então isso é uma das coisas. Depois, outra coisa é disciplina, não é? Muito bom. Disciplina, porque eu até ainda me lembro de alguém a dia estar a dizer assim, mas Marcelo, tu saíste ontem connosco, porque depois, e tu já estás no teu ateliê a esta hora, nós ainda ficamos a dormir até às tantas. Eu disse, mas era para eu fazer que eu ficar a dormir. Eu tenho trabalho, eu tenho responsabilidade, eu tenho horários, tenho coisas por cumprir, está a perceber? Então tens de ter disciplina, tu tens que como eu diria, fazer o teu trabalho com responsabilidade, não é? Acima de tudo. Exato. São compromissos. Porque tu podes até ser bom, não é? Ser bom, fazeres muito bem, mas se tu não és uma pessoa séria, tu não és uma pessoa que tem compromisso, disciplinada, olha, tu não vais a lado nenhum, podes ter certeza. Muito bom. São bons insights para todos e para os que fazem, porque existem várias, eu já passei por várias experiências com bolos, não muito boas. E não porque a pessoa não fosse profissional ou tudo mais. É a questão da disciplina e seriedade. Cumprir com os horários. Eu me lembro que na altura, quando eu comecei a ter muito trabalho, eu durante muito tempo trabalhei sozinho. Fazia tudo sozinho. Porque eu tinha medo que as pessoas não fizessem bem, que o que eu ensinasse não fosse aprender e depois começasse a ter problemas com os meus clientes e o meu trabalho. Mas depois, quando eu comecei a ver que eu já havia necessidade de começar a ter trabalhadores, exato, para poder me ajudar, para eu poder aceitar mais e mais trabalho, porque chegou uma altura que eu já estava sempre a recusar e até já ouvia, as pessoas já me ligavam, mas Marcelo, é tão difícil fazer bolo contigo, essa é a quarta vez que eu ligo para ti e tu não, dizes que não. Depois as pessoas davam referência, Marcelo, o que é que se passa? Minha prima ou fulano X já te ligou não sei quantas vezes, nunca consegue, não sei o quê. Então eu disse, não, já é a altura de eu começar a ter uma equipe para poder responder com a demanda e só assim também é que eu vou crescer, porque eu só recebia um certo número de encomendas, dali eu já não podia ir mais, está a perceber? Então eu sempre ia manter o meu coisa ali, eu nunca ia sair dali, nunca ia crescer, está a perceber? Então eu disse, olha, eu tenho que começar a abrir isso, e são esses riscos, são esses, e dava medo de fazer, porque eu não confiava nas pessoas, eu não acreditava que as pessoas iam aprender a ponto de me ajudar, porque essa é uma área também muito sensível, está a perceber? Então foi mais ou menos isso. Mas depois, na altura em que eu ainda não tinha muitos trabalhadores, que não tinha trabalhadores, estava a trabalhar sozinho, algum momento eu já via atrasos e isso me deixava mal, isso me deixava preocupado, está a perceber? Então foi quando eu comecei a dizer, não, eu só vou aceitar
X número de bolos. Se as Exato. pessoas... Porque depois ligavam as pessoas, por favor, mas a Marcelo, por favor. E depois acabava aceitando. Sim. E aquilo, depois eu comecei a ver que não, isto aqui não vai funcionar, porque não me interessa nada estar. E depois pode até ser bom, mas se estás em cima do tempo, o cliente está lá embaixo, está a ligar, vais fazer que vais despachar. Exatamente. Vais despachar, E a então. qualidade acaba reduzindo. Então é preciso pautar também por esta questão, para teres um trabalho bem feito. A questão da seriedade, disciplina. conta muito disciplina, exato. Bom. E a sua equipe é constituída por quantas pessoas atualmente? Neste momento tenho 6 trabalhadores. 6 trabalhadores. Uma empresa grande. Antes de Covid já tive mais. Antes de Covid, quantos tinha? 10, 12 trabalhadores. Muito bom. E como é que foi ter que ensinar-lhes? Porque aquilo que o Marcelo estava a dizer, dá um certo receio, um certo medo tu ensinares arte para alguém. Porque arte é talento. E se o Marcelo tem reconhecimento é porque o Marcelo sabe fazer e sabe fazer bem. Como é que foi ensinar, passar a confiar nas pessoas com quem trabalhava e entregar o produto final? O Marcelo, será que dava algum toque por cima? Como é que era esse processo? Assim, isso foi um dos desafios que eu tive, né? E tive muito receio de fazer, como já estava a dizer anteriormente. Sim. Mas é daquelas coisas que tu dizes, olha, tenho receio, mas tenho que fazer. E pronto, fui ensinando. Comecei com um, para ver o medo que eu tinha. Tinha muito medo, comecei com um, fui ensinando, fui mostrando. Mas o meu trabalho nunca começa e termina com os meus funcionários. Ok, então existe... Sempre tem a minha mão, sempre tem a minha marca, então nunca começa e termina com eles. Nunca. Sim, porque o que acontece com alguns empreendedores, chega a uma fase de descanso. Diz, eu já não quero fazer, eu agora quero viajar, eu agora quero curtir o dinheiro que eu faço, pelo esforço que faço, e delegam as funções aos outros. Então, alguns acabam regredindo ou caindo porque outros nem sabem. Porque dizem, eu lhes ensinei muito bom, eu lhes ensinei muito bem como fazer, mas os clientes estão a reclamar, estou a ter reclamações toda hora. Sem esquecer que se tu não fizeste, pelo menos tens que fiscalizar. Na nossa área é assim. Eu não faço o trabalho pessoalmente, não ponho a mão na massa pessoalmente, mas eu sei tirar defeitos, sei ver que isto não está bom, isto não está bom, então mando corrigir. E para bolos, será que o processo, o Marcelo estava a dizer que nunca começa e termina o processo com uma pessoa delegada? Tem sempre um toque que dá. Sim, porque eles estão ali para ajudar, auxiliar. Exatamente. Não que eles não possam fazer algum dia ou possam chegar a isso, mas corre-se esse risco, está a perceber? E é esse risco que eu ainda que não não estou preparado. Não, então, porque pode até ensinar, eles até podem fazer, as pessoas são capazes até de fazer certos trabalhos, nem todos, né? Mas é aquilo que estavas a dizer, tu tens que estar ali a fiscalizar, tens que estar ali a ver, a controlar e muito bom. E quais é que acha que são os maiores desafios para os confeiteiros em Moçambique, em Maputo sobretudo? O que é que precisa se melhorar daquilo que é o seu ponto de vista, daquilo que é o ponto de vista de alguém que chegou onde chegou, tem a qualidade que tem, que é muito excelente, e vendo um mercado de muita concorrência, o que é que acha que tem que se melhorar? É assim, uma vez alguém me perguntou, por acaso também foi numa entrevista, e como é que tu lidas com os teus concorrentes? Eu disse, eu não tenho concorrentes. Eu respondi que eu não tenho concorrentes. Muito bom. Mas quando eu digo eu não tenho concorrentes, não estou a dizer que eu sou melhor, ou eu não vejo alguém que esteja ao meu nível para poder concorrer comigo. Não. Eu honestamente falando, não me preocupo
Isso parte mesmo da pergunta que me fez, porque diz como é que vê esse mercado. Eu raramente vejo o trabalho das outras pessoas, é muito raro. Isso é raro porque eu estou muito ocupado, estou muito preocupado e ocupado com o meu trabalho, não é? Já me ocupa tanto que eu não tenho tempo para poder ver esse tipo de coisas, está a perceber? Então, por isso é que se alguém que acha que é meu concorrente que descansa, eu ficar descansado, que eu não reparo mesmo nessas coisas, é que eu sou tão ocupada, aquele trabalho ocupa-me tanto, que eu não tenho tempo para olhar para essas coisas, está a perceber? E se eu já tenho o feedback que eu tenho, né, dos meus clientes, das pessoas, então eu só tenho que continuar nesse caminho, assim como eu estou a fazer bem. Porque a mim não me interessa, né, estar preocupado, eu não vou perder meu foco, não vou me preocupar. É bom sim ver o que é que os outros estão a fazer, que é para poder alinhar-se ao que está a acontecer e não sei o quê, está a perceber, ver... Mas eu não me preocupo, de verdade, não me preocupo muito. Agora, em relação ao que está a acontecer no mercado, eu olho sempre assim, porque eu também quando comecei a fazer bolos, eu não tinha a qualidade que tenho hoje. Sim. Está a perceber? Então, eu olho para as pessoas que estão a começar, vejo, não vou dizer que nunca vi, que em algum momento eu não vejo sim. Mas eu acho que é um processo, não é? Eles estão a passar por esse processo, essas pessoas estão a passar. Que o Marcelo já passou. Exatamente, também. que eu também já passei, e um dia vão chegar lá. Não é? Vão chegar lá e vão conquistar o seu mercado. Maputo, realmente há muita gente a fazer bolos, mas é aquilo que eu estava a dizer, se tu fazes, preocupa-te com a qualidade, que tudo o resto há de vir. Muito bom. Marcelo, a nossa conversa está tão boa que eu nem reparei o tempo passando. Já estamos a ficar com pouco tempo, eu tinha muitas outras questões. Então, vamos fazer em jeito de brincadeira, vou fazer as questões e o Marcelo responde, como se fosse um tic-tac. Ok. Tá linha? Sim. Marcelo, o que Deus significa para ti? Tudo. Deus, tudo. Família? Família. É a base, minha base. Base, muito bom. Negócios? Negócios, fundamental. Fundamental. Dinheiro? Importante. Importante. Sucesso? Sucesso. O que é que sucesso significa para mim? Trabalho. Trabalho, muito bom. Concorrência? Já disse ontem. Para mim não existe. Não existe. Assim, existe, mas... Mas eu vejo, assim, concorrência, eu olho como pessoas profissionais na mesma área. Não, nunca como concorrentes. Ok, tudo bem. Livros? Livros, necessário. Necessário, muito bom. Viagem? Necessário. Necessário, muito bom. Coração? O que é que significa coração para mim? Não, como é que está o coração do Marcelo? Como é que está? Sim. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. O Marcelo é casado, é solteiro? Não, eu sou solteiro. Solteiro. Namorando? Agora não. Agora não. Como é que estão as finanças do Marcelo? Olha, estão bem. Quando digo que estão bem, não é porque estou abastado. É assim, eu sempre olho para as coisas. Eu não sei como é que como é que eu explicaria isso, mas como disse na altura do Covid, eu não me assustei. Sim. Porque eu acredito sempre um bocado a ver um amanhã, as coisas amanhã vão melhorar, está a perceber? Exato, então não me aflijo com esse tipo de situações. Minhas finanças estão organizadas sim, não tenho tudo que eu quero, que eu desejo, mas estou a caminhar para isso, estou a seguir, a respeitar os processos, então estão boas. Muito bom. Um livro que recomendaria para os nossos ouvintes e
O Segredo. Internautas. Muito bom, O Segredo. Eu já comecei a ler aquele livro, parei no meio. Segredo. Muito bom. E uma última questão que eu costumo fazer a todos os convidados é a seguinte: se tivesse a oportunidade de deixar ficar uma mensagem que irá passar por todo o mundo, por todos os continentes, todos os países, em que toda a gente iria ver a mensagem traduzida na língua local de cada país, a mensagem do Marcelo, viesse assinado, Marcelo Gonçalves, que mensagem seria? Tenham mais amor ao próximo. Muito bom. Muito bom. Gostou do papo, Marcelo? Muito, foi muito bom. Foi muito bom, até podíamos estar aqui mais e mais. Acho que vamos chamar para uma segunda parte. Mas pronto, pessoal, só para... foi muito rápido para aquilo mas porque a conversa foi boa. Então. E só para as pessoas ficarem a saber, quais são os tipos de bolo que o Marcelo faz? Assim, eu faço mais, eu sou especialista em bolos artísticos. Muito bom. Não é? Que seja para aniversários, casamentos, batizados e outros tipos de comemorações. Mas a minha especialidade são bolos artísticos. Muito bom. E como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Olha, nós temos páginas no Instagram e Facebook. As páginas chamam-se Bolos do Marcelo e é lá onde nós publicamos o nosso trabalho e todas as outras informações relacionadas a isso. Muito bom. E já fez, ou está a fazer, ou pretende fazer alguma mentoria, alguma formação? Sim, eu dou, mas eu só dou quando tenho disponibilidade, como eu disse, costumo estar muito ocupado, então, mas tento sempre criar, porque é muita gente a ligar e as pessoas a pedirem, então sempre tento criar algum espaço. Por exemplo, este ano só vou dar, já dei foi em janeiro, de janeiro até agora eu não consegui dar mais, então tenho agora para este mês e acredito que se calhar não sei, em dezembro também vou dar, mas eu dou mais com o intuito de poder ajudar, porque na altura as pessoas já ligavam para mim, mas tu não ensinas, tu não fazes, tu és egoísta, também um dia aprendeste com alguém, eu nunca fiz curso nenhum, não acreditamos e não sei o que, mas pronto, mas sempre que eu posso eu dou, Muito bom. Pessoal, foi mais um episódio do MM Podcast com um convidado mega ultra especial, especialista em bolos artísticos. Visitem as páginas do Facebook, Instagram, Bolos do Marcelo, e lá verão os conteúdos que são criados pelo Marcelo e pela sua equipe. Subscrevam no nosso canal, MM Podcast Moz, curtam os vídeos, comentem, deixem lá os vossos comentários, são muito importantes para nós, vão nos ajudar a desenvolver, a crescer e alcançar mais pessoas. Agradecer também aos nossos parceiros oficiais, Neval Thierry, Jazz Cakes e Sabor Ideal. Até o próximo episódio com mais um convidado especial. Atitude.